Então vamos, ó, falou. Então vamos lá. Hoje a gente vai entrar no capítulo 7, o todo em tudo. Esse capítulo aqui eu estava relendo ele, tem umas coisas bastante legal, que fala bastante desse momento, né? Que a gente está vivenciando de transição de era, despertar da consciência, elevação da consciência, quinta dimensão, tudo se afunila para a gente poder entender melhor tudo isso. Todo mundo conseguiu ler esse capítulo? Capítulo que começa na página 58? Tá, legal. Eu gosto de ler o livro e junto ouvir, ver, assistir, né, a palestra da professora Lucilena, da Nova Acrópole. É bem bacana a visão que ela dá, ajuda. Ela dá alguns exemplos, né? O livro fala, né? Fala sobre o hermetismo, sobre a lei, só que ele não exemplifica tanto. É legal que ela fala sobre o livro e dá alguns exemplos. E nesses exemplos que ela vai dando, a gente consegue cruzar com algumas coisas do nosso dia a dia, tanto dentro da Umbanda, quanto dentro dos processos de ayahuasca, no nosso dia a dia. É bem bacana. Então, aqui, deixa eu só pegar minhas anotações. Ah, quando ela começa a falar, o livro também fala, né, que o todo em tudo é uma fração de Deus que a gente consegue enxergar em tudo. Então, tudo tem Deus, partículas de Deus, frações de Deus, inclusive nós. Porém, essas partículas não é Deus no todo, em si próprio. Né? Tanto é que ela dá exemplos, e o livro também dá exemplos, né, das obras de Shakespeare, onde existem frações de Shakespeare, porém ele não é ele todo. Né? E quando a gente fala que somos deuses, então nós entendemos que somos partículas dele, mas não ele como um todo. O que acaba sendo meio confuso, porque tem muita gente nessa caminhada que entende que ser Deus é ser ele todo, ser ele próprio. E não é bem isso. Né? O que a gente consegue interpretar dentro da Umbanda é através dos orixás que a gente carrega na coroa. Né? Então a gente tem orixá de frente, orixá de junto e o ancestral. E nesse conjunto, a gente passa a ser uma personificação com uma certa estrutura, com frações de Deus. Porque a gente entende que os orixás são partes de Deus. E se dentro da minha coroa eu tenho essas partes, eu tenho parte da parte, né? Porque eu não tenho essa parte toda. Eu preciso entender o que representa essa coroa na minha vida e o que eu tenho que expressar através dessa coroa dentro dos aprendizados que eu tenho no meu dia a dia. Então, eu vou usar a minha coroa como exemplo. Eu tenho ancestralidade, né, de Oxum. Então, o meu orixá ancestral aqui é de Oxum. Aqui tem Nanã e aqui o adjunto Ogum. Existe uma condição também que é, junto com o orixá ancestral, o orixá recessivo, que normalmente não é feita essa leitura. É dado muito mais importância ao ancestral do que ao recessivo. Às vezes eu penso nessa questão, se a gente for analisar a palavra recessivo, ele acaba levando em conta que não é algo tão expressivo ao ponto de ter a sua referência, por conta de ele ser recessivo. Então, porém, nessa montagem, nessa estrutura da coroa, onde eu tenho o orixá de frente adjunto
o ancestral e o recessivo, para a criação do meu ser, porque a gente entende que o orixá ancestral, ele é a minha essência, de onde eu parti, eu preciso de uma polaridade para construção dessa energia. Então, se eu tenho Nanã, eu tenho que ter algum outro orixá para dar o início da coisa. Assim como na fecundação de uma criança eu preciso do homem e da mulher, né? Na criação da energia eu preciso das duas polaridades, positivo e negativo, também seria assim para a criação do ser, para essa experiência. Então, na leitura, a gente eu não sei por quê. Eu até comentei isso com a Tcheme, que na próxima leitura de Ori, ela perguntar para o pai Joaquim por que não é feita a leitura do Orixá Recessivo, para ver se ele fala alguma coisa. Então a gente fica ainda nessa incógnita do porquê. Aqui ninguém comenta, né? Nem o Alexandre Comino comenta sobre os orixá recessivo. Só é comentado o ancestral, o de frente e o de junto. Mas se a gente for entender essa lógica da criação, a gente vai precisar de um outro orixá para a criação da nossa essência. Aí eu volto a dizer que a parte da gênese da Umbanda, eu quero passar presencialmente com vocês. A gente vai pegar uma aula do desenvolvimento para a gente começar, para a gente começar não, para a gente dar essa parte presencialmente, tá? A gente vai falar sobre a gênese, que vai passar desde a criação até todas as, digamos, camadas. E eu lembrei disso de novo por conta desse livro, onde ela passa, ela não, o livro tem uma parte onde ele comenta na página, entre a página 60 e 61, que ele fala da descida, né, da densificação da matéria, onde se cria a mente, a manifestação da mente, onde essa manifestação ela ainda é muito instintiva. E a partir do momento, a mente ela se evidencia, onde essa evidenciação ela deixa de ser tão instintiva e passa a ser mais racional, onde ela passa a se identificar com a mente. E depois, nesse processo de evidência, o ser passa a se entender como o ser humano, porém ela começa um processo do despertar. E nesse processo de despertar, ela se entende como um ser individual, que aí a fala da professora é, nesse momento de individualidade, muitas pessoas confundem com o individualismo e o egoísmo. Então eu passo a olhar só para mim mesmo, que é o momento que a gente vem vivendo muito na humanidade, onde eu olho muito o que é meu, o que está comigo, mas não tanto o todo, o conjunto. Então me preocupo comigo, com a minha família, com os meus, mas o que acontece lá fora não me diz respeito. E o livro vem justamente mostrar essas leis para que a gente entenda que não é bem assim. A partir do momento que a gente entra nessa caminhada do despertar, onde a gente encontra uma caminhada espiritual, a gente entende sim a caminhada individual, porém, se eu estou nesse trajeto de voltar ao todo, me entender como um todo, eu passo a ter uma maior fraternidade, um sentimento fraternal para com os outros, porque eu estou voltando ao todo. Então, é o que ela mostra. Quando a descida dessa energia, ela se densifica, eu chego num ponto onde eu passo por um processo do despertar para depois voltar. E quando ela fala desse voltar, ela fala voltar à casa do Pai. E dentro da gênese de Umbanda, é dito muito nessa questão, onde eu venho das mônadas, a partir das mônadas eu sou criado, né? Então tem Deus, e eu vou sendo criado dentro dessa mente de Deus, e eu vou tendo sigo a caminhada desse despertar, eu volto,
eu volto, eu acabo voltando à casa do pai. Boa noite, Caio. Caiu? Ok. Então eu passo a fazer o processo inverso. Então eu venho, desço, me identifico e depois eu volto. É isso que essa parte do todo, ele comenta bastante. Tanto é que aqui na... Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, gente. Tanto é que na página aqui, na página 60, né? Ele começou aqui falando, né, do todo em tudo, dessa questão, e depois ele fala: e, no grau em que o homem realize a existência do espírito que está imanente no seu ser, ele subirá na escada espiritual da vida. Eis que o que significa desenvolvimento espiritual: o reconhecimento, a realização e manifestação do espírito dentro de nós. Procurai não esquecer-vos dessa última definição, a do desenvolvimento. Ela contém a verdade da verdadeira religião, que é exatamente o processo. Quem assistiu a palestra da Lucilene, ela até faz um gráficozinho de uma seta para baixo e uma seta para cima. Então, na parte da Gênesis também, a gente entende que nesse processo, onde eu vou passando por várias camadas da existência, em várias dimensões, eu estou numa camada onde, nessa dimensão humana. E dentro dessa dimensão humana tem outras várias dimensões, onde eu passo por diversas experiências, onde, dentro da Umbanda, eu entendo que a minha ancestralidade não muda, a minha essência não muda. Então, a leitura da coroa que foi feita de vocês, o que está na ancestralidade, ela não vai mudar. O que vai mudar é o orixá de frente e o adjunto. Então, quando eu tenho aí eu falo para vocês, a importância da gente entender, primeiramente, o que representa o orixá de frente e o orixá adjunto na minha vida. Então, o meu principal é entender qual a representação do orixá Nanã e o orixá Ogum na minha vida. O que significa esses dois orixás? Nanã é decantadora das emoções. Então, eu precisei fazer toda uma decantação das minhas próprias emoções para eu conseguir entrar num direcionamento para a experiência. E dentro do que o hermetismo traz, ele fala que dentro dessa nossa individualidade, a gente vem experienciar aquilo que é para nós. Porque o todo está em nós, assim como o todo está em tudo. Então, a partir do momento que eu consigo entender essa partícula de Deus em mim, eu consigo externalizar, passar a mensagem para o mundo que eu realmente vim realizar nessa vida. Não sei se todo mundo já assistiu aquele filme, o desenho Soul, da Disney. Ele fala bastante dessa questão do propósito. E muitas vezes a gente fica tão encarnado, né? Qual é o meu propósito nessa vida? A gente pensa, né? Nossa, o que eu vim fazer nessa vida? E é o desenrolar do desenho, né? O que veio fazer? O que eu vim fazer? Todas aquelas alminhas precisam se identificar com alguma coisa, porque aquilo vai ser o propósito quando ela encarnar na Terra, quando ela vir na Terra. Só que aí a gente também tem essa ilusão de que eu fico perdido se eu não encontrar o propósito da minha vida. E quando a gente assiste o finalzinho do desenho, né, a gente percebe que o propósito não tem propósito. Vocês humanos, o Zé, né? Do Zé lá, do Zé fala, vocês que ficam encarnados com esse negócio de propósito, mas não tem propósito. Aí a gente começa a entender o filme. Porque a 22, ela veio, foi jogada, literalmente jogada na Terra, ela entrou dentro do corpo do Joey. Aí ela começa a vivenciar a vida do Joey.
Então, é como a incorporação que a gente tem na Umbanda. Nós temos a nossa consciência e quando a gente incorpora, é um outro espírito usufruindo da matéria, do corpo, do aparelho. Então, nesse momento, existe uma fusão de duas consciências, a minha e do espírito que está incorporado em mim. Quanto mais você vai tendo essas experiências e se desenvolvendo dentro dessas experiências, você começa a ter a percepção de que não é só o espírito que acessa o seu saber, a sua consciência. Você também consegue acessar a consciência daquele que chega até você. E assim é também quando é um obsessor. Da mesma forma que o obsessor acessa a sua consciência, as suas informações, só que eu entendo que o obsessor, se não for um quiumba, ele vai ter outras capacidades, talvez não tão afinadas. Mas ele vai ter acesso às suas coisas. O foco dele é atingir a sua mente para atingir reconhecer as suas fraquezas. Então, por isso que a gente precisa ter esse desenvolvimento de blindar a sua mente ao ponto de quando você fizer um trabalho de transporte, esse obsessor não conseguir acessar a sua mente e principalmente as suas fraquezas. Por isso a necessidade de desenvolvimento. Realize o seu desenvolvimento para você descobrir quem é você. Você entender quem é você. Principalmente as suas sombras, as suas fraquezas. Não é porque você vai viver as suas fraquezas e as suas sombras, mas você sabe que ela existe. Ela faz parte de você. Então, num momento específico, você fecha a porta para que aquele obsessor não acesse. Então, a blindagem psíquica é exatamente isso. É você se reconhecer naquilo que você é, na sua personificação, e em momentos necessários você fecha a porta para que energias externas não acessem esse seu saber, essa sua consciência, os seus medos, as suas sombras, para que ele não utilize contra você mesmo ou contra o ambiente essa sua fraqueza. Pode falar, Cô. Na verdade, é mais uma pergunta, que nem quando as entidades eles falam para firmar a cabeça, né? Seria mais nesse sentido? Seria essa blindagem psíquica que a gente cria, né? Então. Isso. Quando você está num trabalho de transporte, sim, firma a cabeça para que esse que vai ser transportado, retirado de uma outra pessoa, que não Uhum. executa esse trabalho, não vasculhe. Porque, imagina, se ele consegue acessar as suas fraquezas, ele entra na sua mente. Se ele entra na sua mente, ele consegue te desestabilizar. Te desestabilizando, ela consegue desestabilizar todo o trabalho que precisa ser feito. Uhum. Então, é exatamente isso. Firma cabeça é de corpo. É isso mesmo. Porque nesse trabalho que a gente realiza dentro da Umbanda, especificamente dentro da Umbanda, quando uma pessoa carrega um obsessor, muitas vezes ela mesma prende o obsessor por conta da energia, pensamentos, os desejos. Então, muitas vezes o obsessor nem consegue sair. A pessoa encarnada é o obsessor do obsessor. Né? Tem aqueles memes que a gente vê no Instagram, que a gente começa a compartilhar lá no grupo, mas é o que acontece. Né? A gente acaba baixando tanto a nossa vibração que acaba prendendo os obsessores. Lá no Polimata, quando eles trabalhavam a desobsessão de os obsessores raiz, é justamente aquilo que a gente vibra desde sempre. Então, quando eu tenho o que eles chamam lá de obsessores raízes, é aquilo que eu recebo meio que programado dentro da crença da sociedade, da família, da cultura, da ancestralidade,
Então eu acabo carregando certas energias dentro de mim. E se eu não trabalho isso, isso acaba se tornando como um obsessor, que aí é dado, eu entendi que eles chamam de obsessor raiz, que nada mais são as crenças que elas se identificam tanto ao ponto de se tornar uma energia viva, se tornando um obsessor raiz. Por que é difícil tirar? Porque é a raiz, porque ele é você, ele faz parte da sua energia. Por isso que é mais difícil tirar. Então a gente só tira num trabalho de conscientização, um trabalho de autodesenvolvimento, de descobrir quem eu sou, com quem que eu estou me identificando no sistema, na matriz, em Maia, para eu conseguir me libertar, não me identificar mais e conseguir chegar na minha essência, que é a minha ancestralidade. Mas se eu não conseguir entender a função do meu orixá de frente, dificilmente eu vou conseguir chegar na parte positiva do orixá ancestral, que é a minha essência. Então eu não consigo chegar na essência de Oxum se eu não entender o que Nanã representa na minha vida. Então não é dizer, eu tenho Nanã na minha coroa, então sou um espírito velho, eu carrego sabedoria. Não, não é nada disso. É o que representa Nanã na minha vida. Então, na caminhada que eu tive, quando eu descobri Nanã, foi uma surpresa muito grande de ter ela na minha coroa. Tá, mas eu não sei nada de Nanã. Então, eu tive que estudar o que representa Nanã. O que representa esse orixá? O que representa esse arquétipo? Por que ela está na minha coroa? O que eu tenho que aprender com ela? Aí eu comecei a entender as minhas emoções, em demasia. Então, como eu carrego Oxum também, e muitas vezes, quando eu tenho os orixás, se eu não estou trabalhando, se eu não estou trabalhando esse desenvolvimento que o livro fala, eu não chego no positivo. Eu sempre vou estar no negativo daqueles orixás. Aí vem aquelas condições, né? Filha de Ançã é barraqueira. Filho de Ogum é encrenqueiro, é briguento. Filho de Oxóssi é aparecido, é o sabichão. Filho de Obaluaê é aquele ranzinza. Filha de Nanã é ranzinza, reclama de tudo. Filha de Oxum é chorona, é toda dada, é toda que fica dando em cima dos outros. Mas é por conta disso, do lado negativo, que são arquétipos que a gente acaba sendo submetidos aqui, nessa vida, que a gente não percebe. Então, ela acaba sendo algo que a gente leva na nossa vida de forma muito inconsciente, que também tem a ver com os signos, mapa astrológico. Se eu sou de câncer e eu não trabalho o lado positivo de estar sob a influência de câncer, eu vou ser uma pessoa melodramática, coitadinho de mim, vou me fazer de vítima. Se eu estou sob o signo de leão, eu vou ser aquela, eu sou a foda, né? Eu sou a tal. Brilhos, focos, todos em mim. Então, tem essa questão. Se eu sou de Capricórnio, eu vou ser aquele que vai trabalhar, 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 quero controlar todo mundo, todos ao mesmo tempo, não quero que me encostem, não fala comigo, eu sou a dona da razão. Então, são arquétipos que a gente precisa entender para saber como lidar, o que eu vim aprender nessa vida. Então, esse capítulo do livro fala bastante dessa questão da individualidade, para que eu entenda o que eu vim vivenciar, experienciar, para que eu entenda, para que eu tenha contato com vamos dizer, com esse personagem que eu estou no momento e qual é a mensagem que eu preciso deixar no mundo. Porque é dito que dentro de mim, dentro da minha essência, eu tenho
uma vibração única. Então, é um código que eu tenho dentro de mim. O nome vibratório, que dentro do calendário, esse nome, Azteca? Não. Do Tzolk'in lá, dentro de todas aquelas. Quando eu descubro, através da data real de nascimento, eu entendo qual é a vibração que eu tenho dentro de mim, que é a minha origem. Então, calendário maia. Então, eu entro em contato com a minha essência e a partir disso eu descubro aquilo que vibra em mim. Então, é aquilo que eu vim realizar aqui nesse plano. E toda vez que eu encarno aqui no plano terrestre, na dimensão terrestre, porque eu tenho um corpo físico, então por isso eu encarno. Mas eu posso levar outro conjunto de personificação numa outra dimensão, onde eu vou ter outros aprendizados dentro daquele conjunto, ao ponto de levar essa consciência para o todo. Então, tem um momento em que a professora diz: o todo, ele se identificou tanto com a gente para viver essas experiências, onde ele está tão focado naquela experiência que muitas vezes ele se perde dentro daquela experiência. Então, cada um de nós vivendo essa experiência, porque eu tenho um olhar assim, juntando com o que o professor Laércio Fonseca diz, que a Terra é uma experiência, é um laboratório, e outros médiums também dizem que existe esses testes. Se a gente for olhar mais para a linha dos ETs, dos extradimensionais, também vão falar que a Terra, eles vêm para cá, fazem aquelas abduções para fazer os testes de cruzamentos de alienígenas com os humanos, para ver o que vai dar. Então, muitas vezes, a gente entrando nesse pensamento, a gente chega num ponto até de loucura. Eu falei, caramba, então eu sou um ratinho de laboratório? Muitas vezes a gente acaba até chegando nesse pensamento. Porque, então, qual é o sentido de eu estar aqui nessa vida? E vendo por outros estudos, também é muito cobiçado pelos espíritos que nunca chegaram nesse plano terrestre, a fascinação pelo tanto de experiência que é permitido aqui, ao ponto de eu chegar numa elevação muito maior se eu conseguir sair daqui. Se eu conseguir sair de Maia, agora não tem a ver com o calendário de Maia, mas sim nessa fantasia, ilusão que a Terra propicia. Então, se a gente entra dentro da Matrix, a gente vai viver uma ilusão. Então, dentro dessa Matrix, eu tenho os prazeres. Se a gente for voltar, olhar para o filme Matrix mesmo, é bem essa analogia em que as pessoas estão numa projeção holográfica, dentro de cápsulas, conectadas, vivendo uma ilusão, onde ele sente o prazer de comer uma carne, o prazer de ter um relacionamento, de ter uma família, e assim em diante. Mas que nada daquilo é real. Pode falar, Code. Não, um ponto interessante do filme é que, na verdade, não é nenhuma projeção holográfica, né? E sim uma projeção mental, né? Inclusive. Não é uma forma que realmente funciona as coisas, né? Porque eles atuam tudo na parte da mente, né? Inclusive por isso que tem até aquele plug, né? Que eles colocam na nuca para conseguir ter essa conexão, né? E é interessante, né? No filme, eles conectam aquele plug aqui, bem aqui. E aqui é. Qual é a diferença? Né? Exato.
Os caras são muito... Tem uma visão assim muito aberta das coisas, de que a gente que são invisíveis para fazer esse tipo de filme. O filme Avatar também é legal para ter essas percepções. E tem um ponto aqui que a professora Lucilena comenta, que até eu entendi para me caiu uma ficha assim. Ninguém quer se desfazer, ninguém quer sumir. Então, se a gente fala que tem aquele ditado, né, que a gente é só uma gotinha e que a partir do momento que a gente cair no oceano, a gente se dissolve no oceano. Se a gente for olhar o significado de dissolver, é você se desmanchar. Quem é que quer se desmanchar? Se a gente for olhar também para aquele filme Lucy, onde ela vai ingerindo aquelas drogas, onde ela vai tendo acesso, aquela conexão com tudo, então ela consegue ver, perceber, sentir, ser o todo. Tanto é que no final, quando ela chega naquela 100%, ela entra para a rede. Ela entra para a rede e está em tudo. Então, e o filme mostra mesmo que quanto mais ela vai carregando, né, chegando nos 60, 70, se ela não toma aquilo, ela começa a se dissolver literalmente. E se vocês ouvirem as palestras do Hélio Couto, ele fala muito disso, e antes eu não entendia, onde as pessoas falam assim, então se eu evoluir, eu vou ter que ajudar as pessoas? Eu não quero ajudar as pessoas. Se eu evoluir, se eu expandir a minha consciência, eu não vou mais poder comer carne, eu não vou mais poder comer feijoada, eu não vou mais poder praticar sexo, eu vou perder os prazeres da minha vida? Ou seja, para que eu quero evoluir, então? Para eu sumir, para eu não ter mais esses prazeres? Isso começa a ser um lado ilusório da evolução. Porque é e não é. É e não é. Porque é uma consciência, quando você começa a entrar dentro desse processo, você começa a ter outros olhos, ver com outros olhos aquilo que se apresenta. E você não fica mais tão mergulhado dentro dessa ilusão. Então, o processo acaba sendo natural e você não acaba não sendo doloroso. Então, quando a gente fala que a gota vai cair no oceano e se dissolver, uma observação que a professora Lúcia falou dentro da palestra dela foi: ela não se dissolve. É você que encontra outras partes de você dentro do oceano. Então, você era uma gota e agora essa gota se amplia para o oceano. Então, ela se encontra com ela mesma nos outros. E tudo isso se encaixa, porque é como se vários quebra-cabeças agora chegou mais uma peça que se encaixaram e vão se encaixando, formando a consciência do todo. E quando eu me torno também esse todo, essa consciência também é minha, porque eu me unifico com ele. Quando eu estou fora, quando eu estou na individualidade, quando eu estou nesse processo da evidência da mente, eu ainda estou individualizado. Mas quando eu começo esse processo do despertar, quando eu começo o processo da caminhada espiritual, de entender que essa vida aqui é ilusória. Então eu passo a olhar para a morte, por exemplo, a morte como ela é dita aqui, diferente. Porque não a gente não aprende a lidar com a morte. A gente não aprende a lidar com a velhice. Porque quanto mais aniversário a gente vai fazendo, a gente vai ganhando os parabéns, mas se a gente for analisar, parabéns para quê? Porque eu estou chegando mais perto do fim da minha vida, entende? E se a gente comenta isso, as pessoas se chocam, né? Não, parabéns, porque você
fiz mais um aniversário, né? Porque não é comum falar sobre morte. Não é comum, ninguém te ensina a lidar com o envelhecimento. Então, muitas vezes, o envelhecimento é visto como algo ruim, porque eu perco o controle total e absoluto do meu corpo. Por quê? Tem dores. A idade, quando chega nos 40, 50, 60, 70, a mente pode estar lá achando que tem 40, 30, mas o corpo não responde mais. E é verdade isso. É muito verdade isso. Só que a gente não é ensinado a lidar com tudo isso. A gente fica dentro de uma caixinha onde é jogado um pacote de informação ilusório. Então, a gente, quando começa a chegar num ponto onde eu vou envelhecendo, isso me deprime, porque eu não consigo realizar coisas que eu fazia com meus 30, meus 40. Por isso que Nanã Obaluaê vem para ensinar de que eu preciso aproveitar toda a fase da minha vida para transformar conhecimento e informação em sabedoria. Então, eu preciso aplicar aquilo que eu aprendi para transformar em sabedoria na minha vida. Então, quando o meu corpo já não tiver mais coordenação motora, força, vitalidade para continuar correndo, eu vou ter a minha mente, a minha consciência para dar continuidade a algo. E eu vou lidar com a morte sem apego. O que a gente mais vê quando vai chegando próximo a esse desencarne é a preocupação com aqueles que ficam, a preocupação com os bens que você construiu, adquiriu no decorrer do tempo, mas a gente não percebe que é tudo emprestado aqui. Porque a gente se apega tanto ao dinheiro, né? Porque a gente deu o suor, né? Para conseguir comprar uma casa, um terreno, construir. E depois? Não vou levar nada. Aí vai chegar um outro que vai se apropriar dos meus bens materiais que eu construí. Um link que a Tchê me mandou lá no grupo do Instagram é até interessante, de um filme que vai ser lançado do livro da Zíbia. Ninguém é de Ninguém, se não me engano, o nome do filme. E não sei se vocês assistiram o trailer, é um amor obcecado, né? Uma paixão obcecada de um cara que morre e começa a obsediar a mulher, o cara. E não é diferente por coisas materiais. Então, coisas que a gente vai criando na nossa mente, ela se densifica tanto ao ponto de criar obsessores, mesmo, obsessores, porque são energias condensadas. Não condensada ao ponto de se materializar, mas também pode, mas ela se condensa ao ponto de se tornar algo, entre aspas, real, porque ele vai começar a obsediar. Eu criei aquilo. Então, se a gente está falando no livro, o todo é mente, e tudo que a gente cria é mental, tudo parte daí. Então, por isso que não tem como separar desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento pessoal, as nossas aulas aqui, do processo de ayahuasca, porque tudo entra como um todo, como um conjunto nesse processo de despertar. Então, na ayahuasca, é algo que a gente pode utilizar essa ferramenta, porque é uma medicina sagrada, e já vem até
vem pessoal falando que não é nem desse plano, né? Dessa dimensão. É de dimensões extras ali, dimensionais, que veio através da mediunidade dos indígenas, ao ponto de se transformar num chá, numa bebida, onde, através de rituais, eu consigo utilizar essa medicina como uma ferramenta para chegar em pontos onde, nessa densidade terrena que eu estou, eu não consigo, se eu não tiver outras referências. Dá para chegar? Dá. Através de meditação. Mas aí você tem que ser o meditador. Você tem que saber, conhecer a ferramenta de meditação e todas as técnicas para chegar nesse ponto. Caso contrário, fica muito difícil realizar. Porque a gente sabe que os gurus que praticam a meditação, ele consegue até estagnar a vida aqui, né? Ele se entre aspas, congela e fica um tempo ali meditando em meditação por longos tempos. Aí os discípulos vão lá e tiram ele do processo de meditação e ele dá continuidade nos ensinamentos do que ele aprendeu dentro daquele período de meditação. Então é possível. Só que sem referência, sem essas ferramentas, essa sabedoria, a gente não consegue. A ayahuasca é uma ferramenta que propicia algumas experiências para a gente ter essas referências diferentes do que a gente tem sem o efeito dessa substância que tem essas plantas, né, o cipó e a folha. Então, ela vem propiciar outras experiências ao ponto de criar novas referências que a gente não teria sem essa substância. Então, ele não é um alucinógeno. Ele é uma medicina enteógena. Enteógena, onde eu consigo me conectar com tudo que é divino, porque tudo está em Deus, tudo é de Deus. Deus está em tudo, o contrário, né? Deus está em tudo, o todo em tudo. Então, eu passo a ter outras referências, e quando eu estou sem o efeito da ayahuasca, a minha mente, houve um processo neuronal onde já se criaram outras referências diferentes do que eu estaria se eu estivesse vivendo só esse plano. Então, através de uma simples meditação, até mesmo as meditações que a gente faz aqui, eu consigo acessar as mesmas coisas que eu tive acesso dentro da ayahuasca. E conforme o processo vai caminhando, eu tenho outras experiências dentro dentro da minha rotina ali, de atividades, experiências. Então, aqui ele fala bastante dessa questão do desenvolvimento. E é até interessante que ele coloca aqui no livro. Ela contém a verdade, né? Ele fala, procurar e não esquecer-vos dessa última definição, a do desenvolvimento. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Então, o que significa desenvolvimento, né? Agora eu não vou lembrar, mas na palestra da Lúcia, ela fala que ela vem de uma palavra onde significa aquele papyrus. É o desenrolar do papyrus. Então, no seu papyrus individual, o que tem para você desenvolver, descobrir de si próprio para passar a mensagem no mundo? Então, todo mundo é um indivíduo que precisa passar alguma mensagem, porque todo mundo é diferente. Pode ter uma outra pessoa com a mesma coroa que a minha, mas não tem a mesma experiência, a vivência que eu tive. Outra cultura, outra família, outra sociedade, outras vivências. Então, é uma outra experiência. Então, é o todo tendo outras experiências dentro de uma outra individualidade. Certo? Então, tem muitas vezes quando nessa caminhada é bastante comum
na caminhada espiritual, e às vezes até na ayahuasca, você ter momentos em que você tem acesso a algum espírito onde você sente uma familiaridade tão grande e tão profunda que você não sabe quem que é, mas você sente saudade daquilo, daquela pessoa. Code, Code. Eu chamei o Code porque ele já teve essa experiência, onde quando você entra em contato com uma entidade que trabalha junto com você, você sente uma emoção tão grande porque você sente a familiaridade junto àquele espírito. Tanto Uhum. é que, acho que foi no Cacau, acho que você relatou isso, né? Foi naquela dinâmica que a gente fez o contato com nossos mentores espirituais, né? Que a gente ficou na Ah, roda. verdade, não foi no Cacau, não, foi no desenvolvimento. No desenvolvimento anterior a esse, né? Isso. Então a gente tem acesso a alguns seres que fazem parte. Então mas a gente não sabe. Hoje, aqui encarnado, a nossa família é essa ao qual a gente nasceu. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Então a gente tem esse convívio. Só que do lado de lá, a gente não sabe, a gente não tem lembrança do que a gente deixou para trás, né? Então, muitas vezes a gente lidar com a morte é até a gente lida de uma forma egoísta. Quando a gente pensa na morte e a gente pensa na pessoa que está para morrer ou morreu, poxa, como será a minha vida sem essa pessoa? Porque é como eu vou viver sem essa pessoa. A saudade é minha. Então não deixa de ser até um certo egoísmo de vivenciar isso. Então, quando eu estou sem o meu pai, sem a minha mãe, que desencarnaram, poxa vida, eu não tenho mais a palavra, o carinho, o colo da minha mãe, do meu pai, as palavras do meu pai, as broncas do meu pai. Ah, se meu pai estivesse aqui, ele ia saber me orientar nesse momento, né? A gente tem muito disso. Então a gente se preocupa porque será que eu vou dar conta sozinho, sem aquela pessoa perto de mim? É o apego, continua sendo o apego, né? Então é muito complexo, mas é complexo porque a gente não está acostumado a lidar com isso. Então, quando a nossa própria morte, vamos olhar assim, quando eu estou diante a minha morte, a minha preocupação agora eu vou falar de mim, nossa, como vai ficar a minha família? Será que eles vão conseguir fazer o que eu faço? Ou seja, cuidar da parte que me cabe dentro da família? Será que eles vão dar conta de tocar o terreiro? Será que eles vão dar conta de cuidar da Ayla? Será que a Tieme vai dar conta de cuidar da Ayla sozinha? Será que o Luna vai dar conta de lidar com a Tieme, com a Ayla sozinha? Né? Então, esse tipo de coisa que a gente acaba pensando. Mas não deixa de ser apego. Porque ninguém, assim como é dito dentro das empresas, que ninguém é insubstituível, na nossa vida também. Não nesse sentido assim de que você é descartado, não, porque existe o valor afetivo, o valor emocional, existe o amor real, real, não quer dizer que não tenha, mas naquelas tarefas que você fazia, alguém vai dar conta, com certeza. A questão é, tudo se dá jeito, né? Vai se acostumar, vai ficar triste? Vai. Mas é a vida que segue. Quem fica tem que claro, aceitar, né? A separação é como uma viagem, que você não vai ver mais a pessoa, mas saber que a partir daquele momento você vai dar continuidade, porque você ainda continua dentro dessa experiência.
Então, é saber lidar com isso, sem apego. E como trabalhar isso? Trabalhando o desapego hoje. Aproveitando os momentos hoje, com aquela pessoa, com todas as pessoas. Ninguém garante que amanhã não vai acontecer algo na nossa vida, que a gente não morra. Vai saber, né? Eu vi outro dia um vídeo muito interessante, onde a pessoa chegava para outros e falava assim, deixa eu ver se eu lembro. Ah, o que você faria com, tipo assim, o que você faria hoje com 10 milhões de reais, 10 milhões de dólares, que é mais que real? Muita coisa, né? A partir daqui, 10 milhões de reais, 10 bilhões de dólares, faria muita coisa. Dá para fazer uma boa poupança para não precisar mais trabalhar, viajar, comprar o que você quiser, tal. Sabendo investir, você vai ter uma vida bem tranquila, né? Mas e se esses 10 milhões fossem dados para você hoje e viesse uma informação de que hoje é o seu último dia, amanhã já não tem mais? Você prefere ficar com os 10 milhões ou com a sua vida? Então a sua vida não vale 10 milhões. Então por que não fazer o inverso? Se ela vale tanto, por que não viver ela todos os dias como se fosse a última vez? Por que não realizar as coisas que você realmente veio fazer? Voltando no filme do Soul. O que veio de mensagem através da 22? O que ela guardou? O que deu o passaporte para ela ganhar o selinho? Foi ela sentir a brisa, mostrando a pétala caindo, né, da árvore. Ela se encantou com aquilo. É o pirulito que ela ganhou do barbeiro. Foi o pedaço de pão que ela dividiu com o cara que estava tocando, que ela pegou, não sei na onde, a pizza que ela experimentou. E são coisas que faz a gente pensar, porque normalmente a gente não dá valor para isso. Ah, tô com vontade de comer pizza hoje. Vamos pedir pizza? Vamos. Você aproveitou o sabor da pizza? Você aproveitou o momento com a sua família de saborear aquela pizza? Às vezes nem é a pizza, é o momento. É o momento de estar ali com seus amigos, com os irmãos, com a sua família. Então, são momentos. Então, o que importa não é o propósito. Você não está aqui para salvar a humanidade. Você está aqui para viver a sua vida. E o que é a sua vida hoje? Deixa eu só pegar aqui meu rascunho que eu tinha anotado aqui. Uma questão de prosperidade. Só um pouquinho. Ah, lembrei aqui. É um ponto onde a professora fala da importância daquilo que é. Ela deu até um exemplo, né? É preciso dar o devido valor à água, porque senão pode faltar. Mas por quê? Só porque ela é útil para mim e pode faltar? E se eu ficar sem água, vai me fazer falta? Ou eu dou o valor pela real importância que ela
tem só pelo fato de existir. Que isso também é um princípio da prosperidade. Se a gente for olhar, que também é falado no livro, dessa real importância de tudo aquilo que existe. De tudo aquilo que existe, inclusive para você, para nós. Não pela utilidade, não por aquilo que eu faço com aquilo ou com aquela pessoa, mas pelo simples fato de, nesta pessoa, conter o todo. Então, tem uma parte de Deus ali. Então, quando eu entender, quando eu conseguir entender essa fração de Deus que também existe no outro, então por isso que o outro também é importante, tão quanto eu, a consciência começa a ampliar. E isso para tudo. Então, na prosperidade, se eu estou acostumada com o consumismo, onde eu compro porque eu posso, porque eu tenho dinheiro, então eu compro e vou descartando tudo aquilo. Eu como, consumo e jogo fora no lixo. Nisso, eu vou degradando a natureza. Por quê? Tem o lixeiro? Tem. Mas para onde vai esse lixo? Vai para um terreno lá, o lixão. E como que é feito isso? Joga tudo lá e vai aterrando. Até quando? Então, se eu não faço a parte que já chegou como conhecimento para mim, como consumir menos, para que eu vou ter vários calçados? Às vezes até igual. Para que eu vou ter várias roupas, às vezes igual? Ah, eu preciso de uma outra roupa. Para quê? Para guardar? Para traça comer? Para que eu preciso? Por que eu não posso pegar tudo que é reciclável? Se na minha cidade tem um processo de reciclagem, então eu separo. Eu separo e vou exercitando algo que ainda não é natural para mim. Então eu exercito, porque isso também é prosperidade. Você não contribuir para algo que agrava a situação, a natureza, por exemplo, também é prosperidade. Economizar é prosperidade. Não gastar tudo que eu tenho é prosperidade. Então, eu ter consciência próspera é olhar para aquilo que eu realmente necessito e não me deixar ser levado pelo consumismo, dando valor a tudo aquilo que é. Então, se eu tenho a possibilidade de realizar a, a compostagem, eu faço, a separação de plástico, de tudo que é reciclável, eu faço, e vou ensinando, assim, os meus filhos, os meus netos, a já realizar isso. Porque vai chegar uma hora que a natureza vai falar, já está, né? Enchente, uma série de coisas, já está acontecendo por conta de uma consciência que não tinha lá atrás. A tecnologia chega a passos largos, né? Mas a consciência não. Então é essa questão da gente entender tudo como tendo Deus ali, como tendo todo ali. Então essa é a consciência que o livro vem trazer. Tanto é que eles falam, né, que colocaram Deus tão bem escondido nas pessoas que é difícil, porque está dentro dela mesma. E dentro dela mesma ela não encontra, ela vai sempre procurar fora, 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 fora. Nas igrejas, nos terreiros, nos templos. A igreja o terreiro é apenas um local onde vai facilitar o meu processo de desenvolvimento. Então, por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Me lembrei do texto, a carta de 2060. É, exatamente. Acho que foi você, né, Fanny, que mandou o vídeo lá, falando disso, da carta de 2060. Bem, bem interessante. Acho que não.
Não foi você? Ou foi o Caio? Bom, não sei. Foi. Eu achei que tinha sido você. Eu lembrei disso agora. Que é bem isso, né? Que vai, a pessoa vai lá falando. Não sei se é esse mesmo que eu lembrei. Que é uma pessoa falando de como seria. Não, também não foi o Caio. De como seria. Acho que eu estou confundindo. Fala um trecho desse que você Ele lembrou. conta como seria o planeta Terra em 2070, e aí ele pega uma pessoa de uma idade, tipo, baixa idade, não lembro a idade exata, mas vamos supor que ele tinha 30 anos, só que por conta da escassez que o planeta tá, a aparência física dele é de um senhor de 70, 80 anos. É, não foi isso que eu lembrei, foi outra coisa, mas é dentro dessa mesma linha de pensamento. Então, são coisas que a gente precisa pensar, que vem dentro daquele exemplo. Se você tivesse 10 milhões agora, você preferiria os 10 milhões ou continuar vivendo, tendo a oportunidade? Né? Não foi exatamente essa. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e compartilho lá. Eu acho que foi no Instagram que eu vi. Ou foi um shot do YouTube, não lembro agora. Mas se eu achar, eu compartilho com vocês. Tem algo mais que vocês entenderam diferente disso, desse capítulo? Ou que vocês queiram complementar, algo que seja diferente? Ou entenderam diferente? Caio tá quietinho? Não? Hoje estou. Então é isso. É, são coisas para a gente refletir, porque ela fala bastante do ser humano. Ser humano. E de todo esse trabalho que eu venho também realizando aqui dentro do terreiro, né, em forma de religião, através da Umbanda, mas não especificamente preso dentro da religião. Uma das coisas que eu quero até compartilhar com vocês, eu já venho falando para algumas pessoas sobre o projeto que a gente tem aqui na chácara. Então, é um projeto que, assim, a gente está transformando aqui a chácara num espaço de despertar, digamos assim. Não só através da religião, mas também através dos rituais, de ayahuasca, as vivências que a gente está fazendo. Por isso que a gente está mexendo na estrutura. E a Alessandra, ela está ajudando a gente nisso. Né? Então, por isso que no último desenvolvimento, a gente estava lá. Nossa, a Regina chegou cedo hoje. As terapias, né? Então, uma coisa assim, a Alessandra está ajudando a gente a tocar esse projeto porque a gente precisa de verba, né? Então, como ela é a parte de vendas, ela tem uma facilidade, um dom para isso. Então, por isso que a gente estava andando lá nas matas para ver as possibilidades do que pode ser transformado ali. E uma das coisas que a gente quer fazer, que aí entra também a parte do Luna, como na parte da arquitetura, é construir domos. Né? Acho que eu já tinha até passado algumas vezes. Então, o nosso salão de ritual vai ser um domo. O nosso salão os dormitórios também serão mini-domos. Então, quando as pessoas virem participar dos retiros, então vamos ter retiros também aqui, então eles vão poder pernoitar. Então, por que domo? Porque o domo tem uma estrutura propícia também terapêutica.
Então, é tirar as pessoas do seu cotidiano, da sua rotina caótica, e trazer elas para o meio do mato, totalmente fora do contexto que elas já estão acostumadas. Então, é sair do urbanismo, vir para o meio do mato e vivenciar a simplicidade, trazendo a cúpula dos domos também como uma forma energética de cura. Pode alugar, pode vir morar com a gente. Uma brinquedoteca. É exatamente isso. A gente tem dentro desse projeto, também tem a área das crianças. Porque a área das crianças é o nosso futuro, é o futuro da humanidade. Então a gente precisa também acolher todas as crianças e mostrar um olhar mais humano, diferente do que elas veem fora. Então, por isso que eu sempre falo, criança é muito bem-vindo. Só que, lógico, é bem-vindo, mas a gente também precisa ter uma estrutura para isso. Senão a TM fica doida. Porque vai tudo lá para dentro do chalé e bagunça tudo. Mas é isso. É fazer com que a coisa ande para que a gente tenha um local. Então, não é para mim. Não é o que eu estava falando, acho que foi com o Felipe um pouquinho antes, que o que a gente está construindo aqui não é como fonte de renda, mas sim como fonte de consciência para a humanidade. Né? Então, eu preciso realizar, e agora eu falo que eu preciso, porque eu sinto essa necessidade de realizar esse trabalho, de construir esse trabalho. Então, por isso que muitas vezes eu fico falando, vamos, gente, vamos fazer a... Nossa, gente, está vindo branco hoje das palavras. Vamos fazer um mutirão para conseguir fazer as coisas. E é justamente por isso, porque eu quero deixar as coisas caminhando, já funcionando, para quem ficar, dar continuidade. E não só a TM, mas todo mundo. É uma irmandade realmente, para tocar isso aqui, para que outras pessoas cheguem e usufrua de tudo isso. Né? Então, por isso que é esse despertar para que as pessoas também tenham consciência e tenham a sua luz para acender a do outro. Então, quem tiver terapia, quem tiver conhecimento, tudo vai agregar. Tudo vai agregar. Então, por isso que a gente também quer fazer centro de terapia integrativa, terapia holística, para que quando a pessoa venha para cá, ela tenha também. E isso favorecer também não só a caminhada espiritual, mas também o material, porque as duas andam juntas. Então, quando tem, vamos dizer, cada um é um profissional numa área. Então, quando a gente precisar de algo, ou alguém precisar de algo, por que não a gente criar uma rede de networking ao ponto de também fazer girar o que a outra pessoa sabe e ter o seu retorno, essa contribuição, essa troca, porque nada não é que você vai executar o seu trabalho e vai ser de graça. Condomínio de especialistas. É uma boa ideia. Então, cada um vai ter as suas especialidades e oferecer isso. Então, se eu preciso de um trabalho específico e tem alguém que faça, por que não contratar o trabalho daquela pessoa para realizar? E outras pessoas também. Então, uma coisa gera uma máquina como o sistema lá fora, mas humanizado e consciencial. Então, é como se fosse uma sociedade dentro de uma outra sociedade, porém, com uma visão mais humana, onde um ajuda o outro e não como é lá fora, que caiu na gaiola do leão, já era. Então, é nessa consciência que a gente vem trabalhando. Então, mais para deixar vocês a par do que está acontecendo em paralelo. Então, a Alessandra está encabeçando esse projeto para realmente, o Luna vai desenhar o projeto em si, a gente vai escrever esse projeto e a Alessandra vai levar para trazer
não seria chamado investidores, porque eles não vão investir, porque não vai ter, o objetivo não é retorno financeiro, não é lucro, mas sim humana. Então ela vai buscar essas pessoas que estão nessa caminhada e que têm um propósito também, tem a parte monetária para colocar dentro desse projeto. De repente nem é tanto, né, para uma pessoa só, mas que ele tem esse chamado também de auxiliar. E a nossa parte também tem, dentro do terreiro, uma coisa que a gente estava tendo como ideia, não sei se vocês já viram no Pinterest, no Instagram, de quando aparece esses centros terapêuticos de retiro, tem aquelas plaquinhas, bem-vindo, colorido, aí tem os artesanatos. Então isso a gente dá para também fazer para deixar mais bonito o ambiente. Quer doar para esse propósito, mas não tem sentido chamado ainda. De repente, a pessoa até sente o chamado, mas ela não sabe onde colocar. Então, seria o papel, né, da Alessandra aí. E cada um fazendo o que consegue fazer. Então, hoje, a gente ainda não tem o recurso financeiro, mas a gente tem algumas pessoas que conseguem. Então, por exemplo, a gente já tinha combinado no feriado passado, só que choveu, de terminar a fossa séptica, né? Não deu, choveu. Há previsão de que a sexta-feira é feriado, né? 21, isso. Sexta-feira vai ser feriado, só que final de semana a gente vai ter a festa de Ogum. Mas aí o Caio, o Felipe também vai estar vindo para cá para ajudar o Luna a tentar, a completar a fossa e dar continuidade. Ou seja, já também é uma outra parte que vai dando, né? Vai estruturando melhor. E a gente, em contrapartida, está vendo também para roçar, para a gente poder caminhar por aqui. A gente desceu lá para baixo, gente, parece que a gente está no outro mundo lá embaixo. Então a gente quer começar a executar pequenas coisas para favorecer. Quanto mais gente visualizar isso, mais perto de materializar a gente fica. Então a gente vai estar arrumando, tirando a massa mais grossa. Depois eu vou até compartilhar lá no grupo do WhatsApp como era esse terreno antes, quando o ex-dono ele cuidava. Então ele parou porque a esposa dele adoeceu e ficou 3 anos parado. E a gente já está quase 2 anos e meio aqui também. Então lá embaixo a mata tomou conta. Então eu vou mostrar, eu vou mandar as fotos lá pro grupo. A vovó Maria Redonda e seu maioral devem estar empolgados. Tá mesmo. Tá mesmo. Porque assim, para vocês verem como era antes. Não vai ficar exatamente igual, porque a gente quer manter a parte rústica, ou seja, muitas árvores vão ficar. A gente só vai limpar a trilha, vai limpar o lago. A gente tem 3 lagos aqui dentro do terreno. E o lago está imenso, está gigante, está bonito. Então é uma área também que a gente quer limpar para lá na frente a gente ter também por exemplo, no calor, a gente também usufrua do lago para tomar banho, para brincar, fazer as nossas confraternizações em volta do lago, os piqueniques, as atividades, né? Ter rede, a gente ter a rede lá, vamos pensar, vamos fazer um churrasco vegano para quem é vegano, a gente coloca umas cebolas para quem não come carne, fazer o ritual na beira do lago, mas com cuidado, né? Para ninguém mergulhar dentro do lago na força, porque é fundo. A gente estava medindo barril de citronela também, fazer a praia privada. Gente, tem tanta coisa que dá para fazer aqui. Eu vou mandar as fotos para vocês verem, para vocês também se empolgarem. A tia me falou, vovó Maria Redonda, esse seu maior está empolgado, e tá mesmo. Porque quem me deu a visão dessa chácara, desse projeto, foi a minha preta velha. Então, quando eu vim aqui, eu já vislumbrei tudo isso. E o seu maioral está aqui, junto com a gente, para a coisa acontecer. Então, queria compartilhar. E aí eu vou passar a foto para vocês lá no grupo, para vocês também se empolgarem. E aí o time vai crescendo, exatamente.
Então, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho até a gente conseguir construir esse projeto juntos. Porque é uma coisa que vai ficar para os filhos de vocês, os netos, sobrinhos e quem vocês quiserem trazer, para ser um local de referência também, né? Também, deixar o lugar para pousar as naves espaciais. Quem sabe não seja um local para fazer os contatos, né? Vai que. Nada é impossível. Né? Como diz o seu maioral, eu estou ouvindo ele falando aqui, acredita na magia? Quer fazer o quê? Tomorrowland. Fazer rave. Eita, ó, já tá misturando as coisas. Vamos fazer a rave de ayahuasca. Certo? Isso que ela quis dizer. Ai, ai. Então é isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Code levantou a mão, pode falar. Só comentar aqui uma ideia que a Carol tinha compartilhado aqui, só que ela foi procurar o nome e depois recebeu a ligação e não voltou mais, né? Mas uma ideia que ela vê bastante, né, em questão de construção e tal, né, é que em questão de mão de obra, né, geralmente os hostels, né, eles oferecem hospedagem, né, e a experiência de ter esse aprendizado, né, de você montar o lugar, fazer bioconstrução para conseguir fazer acontecer, né, e também disseminar esse conhecimento, né. Aí... Meu, isso é muito louco, porque quando a gente veio essa ideia de fazer o domo, o Luna começou a pesquisar, caiu num cara que ele queria construir a casa dele. Ele ia comprar um container e fazer. Eu acho que o cara nem arquiteto é. Aí veio um cara da Uruguai, eu acho, que estava no Brasil e estava dando curso. Não, ele estava construindo. Aí ele pegou e falou assim, você não quer dar um curso sobre isso? Eu forneço todo o material tal, e eu administro o curso. Aí o cara falou, top. Aí o cara fez o orçamento lá tal, conseguiu o dinheiro, conseguiu o material e fez. As pessoas pagaram para construir. Tá aí E lá tem tem a vivência, né? Então, tudo que dá para a gente construir aqui, dá para fazer nesse esquema, onde tem pessoas interessadas a aprender a construir. E construir, fazer esse tipo de curso, o Luna faz com a mão nas costas, com os pés nas costas, porque é o dom dele. Ele sabe fazer, ele projeta, já vê o negócio pronto e sabe executar. O primeiro pode dar mais dificuldade por ser o primeiro, mas depois vai embora. O domo é algo rápido, barato de fazer, muito fácil. Consigo ajudar com a consulta didática para tudo. Legal, muito legal. Pesquisa também, precisa muito disso aí. Né? Então, são coisas que, assim, antes eu estava guardando esse projeto porque não conseguia imaginar ainda como executar tudo isso. Mas ideias vêm de monte. E o seu maioral, quando ele veio, foi ele que colocou a Alessandra para realizar esse projeto, para encabeçar esse projeto. E ela está super empolgada, super empolgada. Ela já tem uma rede de networking para oferecer, só que a gente precisa fazer a nossa parte para a coisa começar a realmente se materializar. Mas essa ideia de fazer, ter a mão de obra para fazer e construir o local, meu, a gente já está com visões assim de ter tirolesa para o lago, como é que chama? Aquelas passarelas sobre as árvores para andar sobre o terreno. Então você vai ter a visão andando no chão e por cima. Então são muitas coisas que a gente vai
Vai fazer ainda, vai realizar aqui, vai materializar. Isso mesmo, plataforma de arborismo. Isso mesmo, exatamente isso. Então vai ser muito legal, desde da criança, que vai adorar ter esse convívio, até os adultos, os mais velhos, para curtir a natureza, curtir o lago, curtir, fazer uma oficina de artesanato. A Regina adora artesanato, então ela pode também dar essas oficinas. Então são várias coisas. Vai ter a horta, lógico, óbvio. A gente vai ter a horta para todo mundo comer, sim, a comida orgânica, né? A fruta. Pé de coisa tem um de monte aqui. Pé de fruta, erva para usar nos banhos. Então a gente não vai precisar mais comprar. Comprar a chácara. Tudo isso aí já passou na minha cabeça. Comprar tudo aqui do lado, porque a gente não vai ter mais problema de barulho. Resolvido o problema. Resolvido o problema. Final de semana garantido, silêncio absoluto. Zero punk. Tem uma cambada de olho nesse terreno. Mas uma vez, vou compartilhar só uma última coisa aqui. Uma vez, quando eu estava me incomodando tanto com esse barulho, que o seu Sete até veio, falou. Ele falou assim, você não precisa se preocupar com isso. Isso vai ser resolvido lá na frente. E o que me veio, né, nesse momento foi realmente a compra dos terrenos, porque a maioria das pessoas que moram, dos moradores aqui da Redondeza, quer sair daqui. Então, a possibilidade de comprar isso aqui, se ampliar, é possível. É possível. Da gente construir um condomínio onde tem essa filosofia de vida, também é possível. De novo, seu maioral falando no ouvido. Vocês acreditam na magia? Eu acredito. Autossustentável. Exatamente. Trabalhar a sustentabilidade com placas de fotovoltaica, tanques biodigestores para não ficar dependendo. Mesmo que chegue o saneamento básico, vai ser tudo autossustentável. É verdade, o povo aqui da Redondeza está arrumando as chácaras para facilitar o nosso trabalho. Exatamente. Então é tudo, né? É criar uma comunidade autossustentável, com outra filosofia de vida. Imagina, as nossas crianças poderem viver isso. Vai ser fantástico, né? Eu sei que é um projeto de médio e longo prazo, talvez eu não viva isso, não viva encarnada, mas com certeza do lado de lá eu vou estar vendo e vou estar Piracanga Paulistana, exatamente, que tem algumas comunidades já nesse estilo. Só que é lá no Alto do Paraíso, é lá no meio do mato. Pior que tem escoteiro. Tem a Juliana, é escoteiro. Juliana já foi escoteira, que ela já falou esse final de semana, então ela já vai fazer esse processo de ensinar as crianças a ser escoteiro também. Então a gente vê que tem muita coisa, né, caminhando. Juliana, escoteira que tem medo de mato. Vai perder esse medo de mato rapidinho. E tem bombeira também, né? A Angélica, ela é bombeira. Então tem muita coisa aí que dá para nascer. Certo? Então é isso, gente. Foi muito bacana compartilhar e eu vou compartilhar as fotos lá no grupo para todo mundo ficar empolgado também, tá? Certo, gente? Boa noite para todo mundo, bom descanso, boa janta para quem não jantou ainda e bora lá. E o que é algo mais? Exatamente, temos a corretora. Temos corretora também para providenciar tudo isso.
Logo mais vai estar pertinho da gente, né, Claude, Carol? Então, até mais, gente. Boa noite. E até o final de semana, hein? Deixa eu parar.